Nesse vídeo eu trago para vocês os 5 destaques de Botafogo 4, Red Bull Bragantino 1. É depois da vinheta. Olá, helenos e helenas! Eu sou Tarsilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Vamos fazer o seguinte? Já deixa seu like agora, logo no começo, aciona o sininho também e confere aí se você está inscrito no canal do Caboclo. Você também pode se tornar membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês, menos do que um cafezinho, e você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você só está assistindo depois de todo mundo. Quer colaborar ainda mais com o canal? Você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. E aí você deixa lá sua mensagem, sua crítica, sugestão, o que você quiser, beleza? O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 4-1 numa partida do Botafogo que, na minha opinião, beirou a perfeição. Se existe um modelo de jogo, se existe um padrão de jogo que eu gostaria muito de ver o Botafogo repetindo cada vez mais, seria exatamente esse que a gente viu contra a equipe paulista na noite de sábado, né? Agora, a questão que fica é, por que o Botafogo jogou de uma maneira tão vistosa, de uma maneira tão eficiente? Por que conseguiu um placar elástico? E, principalmente, por que alguns jogadores que vinham sendo muito questionados conseguiram render? Eu vou tentar explicar isso jogando um pouco de luz nesses 5 destaques que, na minha opinião, fizeram muita diferença nessa vitória do Botafogo contra o Bragantino. Para a gente entender quais foram esses 5 destaques de Botafogo 4, Red Bull Bragantino 1. O primeiro deles, na minha opinião, é a questão da fase da construção rápida. O Botafogo, né, vinha principalmente com o goleiro John e principalmente quando as escolhas dos homens de frente, principalmente do meio de campo, homens de frente do David Ancelotti, faziam com que o Botafogo tivesse uma fase de construção muito lenta. Aí muita gente vai ficar falando que o Marlon Freitas era o principal responsável por essa lentidão na saída de bola. Não é justo a gente colocar a culpa na individualidade. Se algum problema está ocorrendo de maneira recorrente, você precisa olhar para o coletivo, porque o futebol é um esporte coletivo por essência. E no caso de uma lentidão na fase criativa, na fase de construção, isso se dá muito por conta de, primeiro, os adversários terem percebido que o Botafogo tinha muita dificuldade na saída de bola e ter avançado as suas linhas. Isso aconteceu no jogo contra a LDU, aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, aconteceu no jogo contra o Vasco, né, para vocês terem uma ideia, e o Botafogo teve muita dificuldade de conseguir sair de lá de trás. E por que conseguia? E por que o Botafogo tinha muita dificuldade de sair de lá de trás? Principalmente pelas escolhas dos jogadores de frente. O Botafogo acabava criando uma espécie de uma armadilha para si próprio, com linhas de frente de jogadores que eram muito desavantajados fisicamente com relação aos adversários, aos jogadores de defesa. O Botafogo ficava sem a possibilidade de uma saída direta, de uma saída em ligação direta. E também, quando o Botafogo tentava acelerar o jogo para sair em velocidade com os extremas, né, digamos assim, os extremas não eram os jogadores ideais para fazer esse tipo de transição. Logo, o Botafogo ficava sempre encurralado contra a sua própria defesa, sem alternativas para conseguir sair de maneira mais rápida lá de trás, e quando tentava pelo menos arrefecer o jogo, quando tentava esfriar o jogo, passava a tocar muitas bolas ali na nossa própria intermediária, entre os zagueiros, entre os laterais, entre os volantes, voltando para o goleiro, e a gente viu isso acontecer com muita frequência. E a gente mostra isso aqui porque o jogo do Vasco contra o Botafogo foi um exemplo disso, lá em São Januário. Repare, por exemplo, na zona mais escura, né, do campo, ou nas zonas mais escuras do campo. Aquela zona mais escura na defesa do Botafogo ali contra o Vasco se deu justamente pelo fato de que o Botafogo tinha 2 jogadores muito fortes lá na frente. O Botafogo entra com o Cris Ramos e o Arthur Cabral. Mesmo assim, quando o Botafogo tentava desafogar o jogo lá de trás, ainda assim esses jogadores não estavam conseguindo reter bem a bola. E quando você opta, né, por jogar com o Arthur como a única opção de velocidade, sendo que ele nunca foi esse jogador, é muito normal que você acabe tendo muita dificuldade para conseguir sair de lá de trás. E aí você vê uma zona escura muito mais forte na defesa do Botafogo. Quando a gente traz isso para o jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente já vê um padrão completamente diferente. A gente já vê os lados do campo sendo muito mais acionados.
E isso também tem uma explicação muito simples, muito prática, né? A saída de bola dos jogadores do Botafogo ontem, da defesa, foi muito mais rápida, primeiro, por causa das transições rápidas feitas pelo próprio goleiro Neto, que repunha a bola, né? Eu digo, as reposições de bola. O Neto repunha a bola muito mais rápido, né? Inclusive para tentar fazer com que os jogadores que recebessem a bola avançassem o mais rápido possível para entrar no campo adversário, mesmo que isso não fosse gerar um contra-ataque, mas pelo menos jogava o adversário para trás, fazia com que o adversário corresse para trás, e aí sim você consegue voltar a bola para os seus jogadores da criação ou jogadores da construção, para que eles tenham mais clareza e mais espaço, inclusive, para conseguir progredir. Isso aconteceu várias vezes com o Neto tentando sair mais na velocidade, com o próprio Danilo, às vezes com o próprio Newton, com os laterais, com o Vitinho, isso aconteceu várias vezes, com o Marçal também aconteceu várias vezes, e obviamente com o Savarino e com o Santi Rodrigues, né? Isso é apenas um começo. A segunda coisa é que a gente também teve, nessa formação dos homens de frente, uma formação que a gente tinha uma mistura perfeita de velocidade e também de preparação de jogo, da parte criativa do jogo. E isso facilitou demais. Mas o mais importante, você ter o escape de velocidade de um lado com o Jefinho, mas o Santos também te dando esse escape de velocidade pelo lado direito, fez com que o Botafogo não aceitasse uma marcação-pressão do Bragantino, que veio, inclusive, com esse intuito, veio pronto para fazer esse tipo de marcação alta sobre o Botafogo. O segundo destaque que eu queria colocar aqui, e logo na esteira do que eu acabei de falar, foi a transição rápida, porque o Botafogo tem essa característica de atrair o adversário para o seu próprio campo, para poder buscar uma transição rápida. E, obviamente, você também não espera no jogo de futebol que você vai continuar atacando os 90 minutos. É normal que o adversário, em algum momento do jogo, venha te atacar também, mas para isso, né, ou quando isso acontece, você precisa ter as saídas rápidas. E ontem a gente teve muitos fatores que contribuíram para a saída rápida. Primeiro, o Santi Rodrigues fazendo o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo e buscando bola na intermediária, né, do Botafogo, participando muito da construção da jogada, lembrando muito aquilo que o Almada fazia na época que ele estava jogando no Botafogo, porém com um estilo um pouco diferente, porque o Santi, diferentemente do Almada, tem um arranque melhor. O Santos tem mais velocidade, digamos assim, do que o próprio Almada. E o Almada era um jogador de muito mais toque de bola, um jogador de muito mais armação. O momento que ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer aqui foi o terceiro gol do Botafogo, quando o Santos recebe uma bola do Vitinho, né, o Botafogo tentando sair de uma marcação-pressão do Bragantino. O Santos recebe uma bola do Vitinho na lateral, na linha lateral. Eu não posso, obviamente, colocar cenas aqui, os lances do gol, porque eles são protegidos, né, por direitos de transmissão, mas a solução que o Santos encontra para poder sair da marcação-pressão do John, que é o dobro do tamanho dele, e aí quando eu reclamo aqui de falta de força física, é para que você tenha jogadores batendo de frente com jogadores mais fortes. Nesse caso, se você não tiver força física, você precisa compensar na habilidade. E o Santi arrumou uma solução absolutamente incrível naquele momento que ele dá uma bola de calcanhar debaixo das pernas do John e consegue sair em velocidade limpando o campo, e aí a primeira coisa que ele faz é acionar logo o Savarino, porque o Savarino ficou sozinho com o campo todo pela frente, acionando o contra-ataque do Botafogo, tendo todo o tempo do mundo para pensar das melhores soluções. Ele coloca a bola na ponta para o Jefinho espera a marcação chegar nele, o Danilo muito inteligentemente passa na frente do Jefinho, arrastando com ele a marcação, e nisso abre-se um buraco no meio de campo, com o Jefinho colocando a bola para o Savarino, e o Savarino na posição 14, né, onde ele tem toda a habilidade do mundo e toda a capacidade do mundo de conseguir fazer os seus chutes e conseguir fazer os seus gols. Foi um gol que ali valorizou as características técnicas individuais dos nossos jogadores a serviço de um coletivo. Foi um gol coletivo, mas com primor técnico, né, de cada um dos jogadores com e sem a bola. Por isso que eu considero o terceiro gol de ontem contra o Red Bull Bragantino um símbolo do que eu estou querendo dizer, do que eu estou falando aqui como transição rápida, né? E aí a gente vai para o próximo destaque, que é a solidez defensiva. Por que o Botafogo ontem teve solidez defensiva? Por um motivo muito simples. Porque defesa, hoje no futebol, não se resume aos jogadores de defesa.
Defesa hoje no futebol começa com o seu ponta, começa com o seu centroavante, começa com seus jogadores de meio. Se eles não forem capazes de fazer uma marcação alta, forte, intensa, que seja pelo menos para atrapalhar a saída de bola do adversário, você sempre vai sofrer demais no seu setor defensivo. Isso não tem a menor dúvida com relação a isso. E aí, isso traz para a gente também uma discussão um pouco mais madura em relação ao 11 inicial ideal do Botafogo, porque ontem calhou de você ter no meio de campo do Botafogo o Danilo e o Nilton, que o pessoal já vem pedindo, a melhor dupla de volantes do Botafogo deveria ser Danilo e Nilton, porque equilibra melhor, o Nilton faz melhor a função de primeiro volante do que o Marlon e Danilo ainda não se acharam direito em campo, não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eu discordo muito, tá, dessas avaliações, porque eu acho que elas só analisam de maneira muito superficial e uma faixa de campo. Em nenhum momento, ou em poucos momentos do campeonato, a gente viu a dupla Marlon e Danilo jogando com um time que fazia a marcação-pressão lá em cima, como o Botafogo fez dessa vez, executando, eu vou chamar aqui de premissas defensivas, tá? A marcação alta do Botafogo ontem foi muito bem feita, inclusive com o jogador Danilo, né, nas últimas linhas, fazendo a marcação alta também. Um exemplo disso é o segundo gol, o gol do Nilton, né, é o gol que melhor ilustra isso. O Danilo rouba a bola, né, do jogador do Bragantino lá na frente, lá na ponta, né, eles cercam o jogador do Bragantino e o Jefinho já estava logo na sobra para pegar a bola que o Danilo roubou, que o Danilo atrapalhou o jogador do Bragantino a sair. O Jefinho, no momento que ele domina a bola, ele faz aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é partir para cima do adversário, entra driblando, entra tentando tabelar, ele tentou chutar, e aí o que acontece? A bola sobra para o Nilton, né, que também, por sua vez, estava adiantado. E o Nilton na posição 14, mais uma vez, para quem não se lembra exatamente o que é a posição 14, eu coloco aqui na tela para vocês, ó, isso aqui, que são premissas do jogo posicional. Zona 14 é aquela zona ali, né, do meio, onde você tem jogadores sempre muito bem colocados, como meias, como os volantes, e que é uma posição que ela sempre tem um XG, um índice de gols esperados mais alto, porque você está batendo de frente para o gol, você tem os 7 metros do gol e todos os ângulos favoráveis para você poder bater para o gol. O Botafogo fez 2 gols da zona 14 ontem, da posição 14 ontem, né? E isso demonstra que não é uma questão de você ter um volante defensivo, um volante mais armador. O Nilton até tem características mais defensivas do que o Marlon Freitas, mas o que o Nilton estava fazendo na zona 14 ontem? Foi postura do time, foi o fato do time ter subido com as suas linhas de marcação e ter feito isso com muita convicção, né, com muitos jogadores, atrapalhando demais a saída de bola do Bragantino, fazendo que a gente roubasse bola no campo do adversário, no intermediário do adversário, e fazendo com que o adversário ficasse todo bagunçado no momento que a gente recuperava a bola. Eu pergunto para vocês, o Marlon Freitas não seria capaz de estar na mesma posição que o Nilton se encontrou ontem, no momento que ele fez o segundo gol? O Marlon Freitas, por exemplo, ele precisa aproveitar melhor as chances que ele tem para chutar. Só que ele só vai conseguir aproveitar melhor as chances que ele tem para chutar se o Botafogo gerar as possibilidades, as oportunidades, para que ele apareça, por exemplo, como o Nilton apareceu na zona 14. E aí eu não tenho dúvida, se ele aparecer cada vez mais na zona 14 com o espaço aberto do jeito que o Nilton encontrou ontem, ele vai chutar muito mais para o gol e as chances dele conseguir fazer gols vão ser cada vez melhores também. Nilton foi muito bem na partida de ontem, não estou dizendo que ele não tenha ido, pelo contrário, foi muito bem na partida de ontem, mas ele também foi muito beneficiado pela maneira, pela estratégia como o Botafogo entrou em campo ontem para jogar contra o Red Bull Bragantino. Se o Botafogo entra com a mesma estratégia, com a mesma tática, com a mesma intensidade, né, de marcação lá em cima, com o Marlon Freitas também, a gente também ganha muita qualidade quando isso acontecer. Eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu acho que a discussão se Danilo e Marlon Freitas conseguem ou não conseguem jogar juntos, na minha sincera opinião, por enquanto, essa discussão está muito rasa.
E eu acredito que eles conseguem sim jogar juntos, porque não depende deles. A parte defensiva, a parte de marcação não depende deles. Definitivamente não depende deles. Depende do todo. Se o Botafogo tivesse jogado da maneira que jogou ontem contra o Bragantino, contra o Vasco, a gente talvez tivesse saído de São Januário com uma vitória, inclusive até folgada, né? E provavelmente com o duelo já definido. Depois disso, obviamente que eu vou partir agora para a parte individual da análise, onde a gente tem as atuações de Santi e Jefinho. Como eu falei antes, Santi provavelmente fez, ou provavelmente não, com certeza fez, pelo menos na minha opinião, a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, fazendo de tudo, driblando, puxando contra-ataque nas transições super rápidas, dando amplitude, dando profundidade. Isso é uma outra coisa que às vezes passa despercebido nas análises, mas em muitos, diversos momentos, era o Santi que dava profundidade. Por quê? Porque o Santi tem perna direita, porque o Santi levou a bola para chegar na linha de fundo do adversário, na linha de fundo do Red Bull Bragantino. E quando ele chegava na linha de fundo, se dava para cruzar para a área, ele fazia, se não dava, ele voltava a jogada, mas o mais importante é que ele fez com que o Botafogo usasse a totalidade do campo. Isso é extremamente fundamental, gente. O campo já é, hoje em dia, né, o próprio Vanderlei Luxemburgo fala, o campo de futebol, hoje em dia, o futebol, o esporte, futebol, ele é jogado numa faixa muito pequena de campo, no máximo 30 metros. Por quê? Por causa da linha de impedimento, por causa das limitações das linhas de profundidade do campo, das linhas de fundo do campo, obviamente. Então, quando você não tem jogadores que exploram a lateralidade, também não exploram a profundidade, você torna o campo cada vez menor. E aí você acaba se tornando uma equipe cada vez mais fácil, inclusive, de ser marcada e mais previsível. Quando você tem jogadores que conseguem te dar profundidade, né, conseguem levar a bola no fundo do campo, ou você consegue jogadores que, quando abrem o jogo, conseguem fazer muito bem aquela condução de bola das laterais para dentro do campo e dando a oportunidade dos laterais passarem, você ganha muita diversidade de jogo, muitas possibilidades de conseguir concatenar suas jogadas no campo de ataque. Para isso, os seus jogadores, né, precisam, obviamente, de muita intensidade, mas mais do que isso, eles precisam também de entenderem a movimentação dos seus próprios companheiros e principalmente saberem o momento de atacar a profundidade do adversário. O Botafogo fez isso ontem com maestria. E a gente teve uma combinação muito interessante dos dois extremos, né, do Botafogo ontem, o Santi e o Jefinho. O Jefinho dando pra gente aquela imprevisibilidade do drible, de partir para frente, de desarticular a defesa, de atacar as linhas, e o Santi dando para a gente transição rápida, dando para a gente também a capacidade que ele teve ontem de achar companheiros em excelente posição. O primeiro gol do Botafogo, do Danilo, é uma jogada do Santi que encontra o Danilo bem posicionado à frente, e o Danilo, né, dá aquele jogo de corpo e consegue entrar e se colocar também na zona 14, mais um gol da zona 14 do Botafogo, onde ele consegue chutar muito bem, onde ele consegue concluir muito bem para o gol. Porém, vocês vão percebendo que a combinação de um extremo um pouco com características mais de armador, como é o caso do Santi, e o outro extremo com características de partir para cima, com mais individualidade, como é o caso do Jefinho, e não significando necessariamente que o seu extremo do lado direito também não parta para cima dos adversários, porque o Santi foi para cima dos adversários em vários momentos e conseguiu uma taxa de dribles ontem muito interessante também. Isso deu para o Botafogo muita letalidade pelas laterais. E principalmente no momento em que a gente não tinha, né, o nosso lateral esquerdo considerado titular, que é o Alex Telles, que consegue subir um pouco mais o ataque, participar mais da fase ofensiva. A gente tinha o Marçal ontem, que também fez uma partidaça, porém a gente perdeu, né, o nosso lateral esquerdo, que dava para a gente o único lateral esquerdo que dava para a gente essa característica de chegar até a linha de fundo, que é o Cuiabano, que foi transferido para o Nottingham Forest. E agora, a partir de agora, vai ser extremamente importante
para o David entender que a gente vai precisar de jogadores com essa características do Jefinho. A gente só espera que o Jefinho finalmente tenha colocado a cabeça no lugar e finalmente consiga uma sequência, porque a gente precisa demais dele, e porém, mais do que a gente precisa dele, ele precisa demais disso também para retomar sua carreira, porque ele é um baita de um jogador, é muito técnico, é muito perigoso, e ontem, mais uma vez, contribuiu demais para que a vitória do Botafogo ocorresse, assim, né, como o Santi. Na minha opinião, Santi Rodrigues ontem foi o melhor homem em campo do Botafogo. Porém, numa disputa muito acirrada com esse jogador aqui, o Danilo, né, que fez também uma partidaça ontem pelo Botafogo e fez com que o Savarino também subisse o seu nível. Por que eu coloquei Danilo e Savarino? Né? É interessante porque todo mundo está discutindo Danilo e Marlon, Danilo e Newton, Danilo e Alan, ou Marlon e Newton. Está todo mundo discutindo a dupla de volantes, quando, na verdade, o que a gente viu ontem em campo pelo Botafogo foi uma dupla espetacular pelo meio de campo, que foi Savarino e Danilo. Isso mesmo que você ouviu. Savarino e Danilo formaram, talvez, a dupla mais harmônica em campo ontem pelo Botafogo. Por quê? Porque o Savarino é aquele jogador que flutua. O Savarino é aquele jogador que dá pra gente aquele toque de qualidade e aquela possibilidade de sempre colocar uma bola bem enfiada para pegar justamente aqueles jogadores de extrema em situações onde eles possam estar no 1 contra 1. E o Danilo também dá muito isso pra gente. Tanto que a gente teve 2 jogadores ontem funcionando tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e horas, em vários momentos também, invertendo, né, essas posições, em que a gente teve uma dupla de meio de campo que armou, chutou para o gol, brigou pela bola. A gente viu ontem o Savarino, por exemplo, recompondo, né? No momento, teve uma falta que o Savarino cobrou, foi no segundo tempo isso, uma falta que ele cobrou mais ou menos a intermediária, a bola acabou saindo um contra-ataque para o Red Bull Bragantino, e o último jogador do Botafogo, né, no campo de defesa, era o Savarino, recuando a bola para o Neto. A gente até isso viu o Savarino fazendo ontem. Por isso que eu digo para vocês que a discussão não precisa e não pode ser restrita à dupla de volante. A gente teve uma dupla de meias ontem, ofensivos, Danilo e Savarino, funcionando extremamente bem. E aí eu pergunto, se você tem uma dupla com Savarino, Marlon e Danilo, como é que isso não vai funcionar? Principalmente se os seus homens estiverem mais avançados, fazendo a marcação-pressão com convicção para roubar a bola lá na frente. O Danilo ontem teve determinados momentos que o Danilo estava marcando, né, na subida em pressão, estava marcando, por exemplo, quase que na linha intermediária, quase que na linha de fundo, né, do Red Bull Bragantino. É isso que a gente precisa ver acontecendo com muito mais frequência, né, e que a gente não vinha vendo isso sendo feito pela equipe do David, principalmente nos últimos jogos, e eu espero que o David não tenha encontrado o 11 inicial. Eu espero que ele tenha encontrado, né, a maneira de jogar ideal. Essa é a maneira que a gente precisa jogar. Essa é a postura que a gente precisa ver o Botafogo tendo em campo, né, contra qualquer adversário. Porque se o Botafogo consegue repetir esse nível de atuação, né, de maneira consistente, mas principalmente os jogadores entendendo que é esse modelo que a gente precisa, esse modelo do Botafogo, esse é o Botafogo que a gente quer ver jogar, né? É muito gostoso você sair do estádio depois de você ver o seu time vencer, e vencer bem do jeito que venceu, mas com uma atuação em que você fica lembrando, né, de alguns determinados momentos do jogo e que você fala, cara, eu pago ingresso para ver o Botafogo jogando dessa maneira. É para isso que eu quero ver o meu time jogando. É dessa maneira que eu quero ver a minha equipe jogando. Que o Botafogo possa repetir essas atuações e que o Botafogo possa, principalmente, ter encontrado a sua maneira de jogar. Para que o Botafogo consiga repetir essa maneira de jogar, é extremamente importante você levar em consideração características dos jogadores e você saber aquilo que cada jogador pode te dar. O Arthur, por exemplo, entrou muito bem ontem, mas o Arthur ontem não entrou fazendo uma função parecida com aquela que ele vinha fazendo nos últimos tempos. Ontem a gente viu um Arthur muito próximo da área, e o Arthur próximo da área é perigoso. Tanto que ele dá uma assistência espetacular para o Montoro. Ele acha o Montoro entrando no meio da área do Red Bull Bragantino. Isso é espetacular. Por quê? Porque o Arthur ele precisa atuar numa posição que facilite ou que favoreça
as características físicas, as características técnicas dele. Não adianta colocar o Arthur para fazer aquilo que o Santi fez ontem, porque o Arthur nunca vai fazer aquilo que o Santi fez ontem, porque não é característica do jogador. E aí você acaba ficando com raiva do Arthur, quando na verdade é menos culpa do Arthur do que culpa do técnico, por exemplo, que precisa entender, precisa enxergar essas características específicas desses jogadores, tá? Eu só quero colocar aqui também, para finalizar, uma nota positiva com relação à atuação do nosso goleiro. Gostei muito do Neto, dando muita rapidez na saída de bola, dando muita segurança e tranquilidade também, e demonstrando uma coisa que é extremamente importante: liderança. Um goleiro, para ser um bom goleiro, ele precisa liderar a sua defesa, e a defesa precisa ter segurança para saber que o seu goleiro aqui está vendo o jogo de frente, vai poder conseguir te dar as coordenadas necessárias. O único ponto, talvez, negativo, foi aquela dormida do David Ricardo e do próprio Newton também, no gol do Bragantino. Aquilo ali foi um gol de pelada, aquilo nunca pode acontecer, que os jogadores nunca percam a concentração. Futebol profissional hoje, perdeu a concentração, 1 minuto, acaba o jogo, né? Você pode perder o jogo, beleza? Eu quero saber se você concorda, discorda dos meus comentários aqui, se você tem outros destaques que você gostaria de colocar aqui também. Coloca aí nos comentários, fica muito à vontade, e não se esqueça, né, que é extremamente importante você curtir, né? Deixa seu like aí agora, se inscreve aqui também no canal se você não tiver inscrito, e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E se você também quiser colaborar com o canal, envie o Pix para minha chave canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau, tchau.